Se eu sentar de frente com você agora e te der 1 minuto para falar sobre você ou sobre o seu negócio, você consegue? Eu tô perguntando rindo, porque esse episódio, gente, ele é aquele que vai trazer essa ideia, a importância de você ter, quase que na ponta da língua, a definição de quem você é, do que você faz ou do que seu negócio resolve. É fazer o pitch, meu bem. O que é pitch, Juliana? Como assim? Eu até abri aqui, gente, o site de inovação da USP, da Agência de Inovação, que eu vou te explicar o que é pitch, que é um termo muito comum no empreendedorismo e por que você tem que ter um bom pitch para a sua vida, seja para os seus relacionamentos, sejam eles afetivos, seja para a sua vida profissional ou para você conseguir vender a sua ideia. E aí eu vou te contar também nesse episódio como que eu fiz um bom pitch para o Krika. Antes dele ser meu marido, antes dele ser o meu namorado, eu cheguei mesmo nele. Então aqui a gente vai falar sobre o pitch, já te conto o que ele é. E também a importância de você sim chegar chegando. E eu sei que muitas vezes, para nós mulheres, isso traz à tona uma série de conceitos e de julgamentos sobre chegar chegando. Mas é importante e é sobre você saber fazer isso. Combinado? Esse podcast fala de autocuidado, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Eu trago aqui um pouco das minhas histórias, dos altos, dos baixos. Eu tô aqui para te dar a mão, para a gente evoluir um pouquinho juntas a cada dia e para você também reconhecer, enxergar e validar o melhor que você já é, meu bem. E assim começamos mais um episódio. Segue esse podcast. Se você gostou do programa, recomenda ele depois para os seus amigos, porque essa ajuda faz todo sentido. Fazer com que essa mensagem chegue mais longe, faz com que mais pessoas possam se cuidar e se transformar. O que significa pitch? Vamos falar sobre isso. Trazendo para o mundo do empreendedorismo, um pitch seria uma curta apresentação para vender uma ideia, um projeto ou um negócio, no intuito de despertar o interesse, muitas vezes de investimento, de quem está assistindo. É uma ideia de dialogar de forma rápida e direta com quem se pretende comunicar. Esse é o pitch. No mundo dos negócios, a gente fala muito sobre isso. E por que você tem que chegar chegando e fazer o seu pitch? Eu quis trazer esse tema porque eu sou formada em jornalismo, sou comunicadora há muitos anos, já trabalhei na TV, já fui treinada para apresentar programas ao vivo, já fiz fonoaudióloga, enfim, gente. E mesmo assim, às vezes, sabendo o que eu faço e fazendo o que eu faço há 13 anos, porque eu trabalho nessa internet desde que tudo era mato, quando eu comecei meu canal no YouTube falando de beleza, e com o passar do tempo eu entendi que a minha missão era trazer autocuidado, que a gente vai mais fundo, mais profundo, a gente fala sobre hábitos, sobre validação, reconhecimento e uma série de outras coisas. Mesmo trabalhando há tanto tempo, fazendo meio que a mesma coisa, Joel J, meu amigo, estava comigo esses dias, a gente fez uma viagem para um congresso de longevidade e ele falou assim, Ju, você vai lançar, né, no ano que vem, seus cursos, né? Eu vou lançar curso, vou lançar mentoria, vou lançar evento presencial e o Joel tem sido, assim, uma pessoa muito importante nessa trajetória porque ele já passou por tudo isso, né? E aí, um dia, eu e o Krika, a gente falou, Joel, a Ju tá com os projetos que estavam engavetados há muito tempo, ela se sente pronta, ela quer dar esse passo, a gente pode sentar com você? Daí a gente foi na casa dele, conversamos e estamos em contato. Daí, numa dessas vezes que a gente se encontrou, ele falou assim, tá, mas me explica, o que é o curso? Eu fiquei olhando pra ele, eu falei, então, Joel, é que assim, olha, o autocuidado, eu comecei a florear o negócio. Então, muitas vezes, enquanto comunicadora, eu tive uma certa dificuldade com a concisão. Eu me tornei prolixa. Então, é quando você precisa explicar muito para dar uma mensagem. E daí a concisão é você compactar isso tudo, assim, ser objetiva. Então, um dos meus trabalhos internos, né, enquanto pessoa, é ser mais objetiva naquilo que eu falo e tudo mais. E não aqui no podcast, tá, gente? Que vocês ficam até incentivando esse podcast a ter mais tempo. E a gente tem que saber também em quais momentos ser objetivo, em quais momentos ter profundidade. Mas naquele momento que Joel olhou pra mim, era um pitch que eu tinha que fazer, eu não tinha isso na ponta da minha língua. Mas beleza, ele é meu amigo. Agora, se fosse um investidor do meu negócio,
eu teria perdido o negócio, entende? Por isso que eu acho válido a gente ter essa consciência da nossa movimentação. E como que você faz um bom pitch? Você tem que estar segura, amiga. Você tem que estar segura. E assim, mesmo eu estando segura sobre o meu curso, ainda era algo muito novo, era muito embrionário. Quando eu cheguei, sentei com ele, quando ele me perguntou, eu não tinha desenhado essa ideia. E muitas vezes num projeto, vou até dar o exemplo de quando eu escrevi meu livro. Eu levei quase 2 anos para escrever meu livro, porque eu mesma escrevi junto com uma amiga, com a Kalina Josvia, que foi coautora, uma irmã para minha vida. E aí tivemos essa trajetória, e às vezes eu estava fluindo, às vezes nem tanto, mas a gente tinha um cronograma, beleza. E daí o nome do livro veio depois. Então, se você me perguntasse, enquanto eu estava começando a escrever meu livro, mas me explica do que é o seu livro, qual é o nome do livro? Eu ia falar, não sei. Então, às vezes, tudo bem você não ter esse discurso pronto, essa segurança, essa certeza, a objetividade pronta, porque você ainda está trabalhando, você ainda está no processo. Mas é interessante você cogitar de tempos em tempos, enquanto você está no projeto, do que se trata. Você tem que ter um norte. Então, basicamente, naquela época, o livro era na categoria autoconhecimento, autoajuda. Beleza. Dentro desse âmbito, do que ele vai falar. E daí você vai trilhando, né? Colocando ali palavras-chave, até para não perder o fio da meada, para você não dar a volta ao mundo para chegar no objetivo. Então, muitas vezes nesse caminho, até nas minhas formações que eu fiz em PNL, me ajudou muito nisso, na minha formação em coaching, me ajudou muito nisso, é você entender o que você quer resolver, né? Então, o que o meu curso quer resolver? Quais são as dores do público que eu posso resolver com o meu conteúdo? Isso vai te ajudar a entender melhor, né? Tanto fazer o seu pitch, fazer o seu discurso, até desenvolver uma ideia, elaborar uma ideia. O que você quer resolver? E como você vai resolver isso? Com quais ferramentas? Ensinando o quê? Com que tipo de abordagem? Então, se fazer essas perguntas de poder é super interessante no processo e isso serve sobre a sua pessoa também. Imagina que você está ali no momento aberta para conhecer alguém. Você vai ter que saber algumas coisas sobre você, que você vai colocar para o outro de forma honesta, transparente, sincera, não vai ficar rodeando. A gente tem que ter um mínimo de segurança de quem a gente é e de onde a gente está, porque somos cíclicos. Não é porque você é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não. Na maioria das vezes a gente está alguma coisa, né? Então quem é você naquele momento, onde você está, o que você está? E aí depois, né, você vai se transformando, você vai mudando. Então é assim, quem é você naquele momento? O que você fala sobre si? Do que você gosta? Né? O que te atrai? O que te alegra? O que te seduz? Você tem que saber. E como a gente muda por muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente perde a noção dessas respostas porque a gente não se fez mais essas respostas. Especialmente nos relacionamentos, a gente não sabe nem o que a gente está procurando, a gente só quer ser amado. Isso é universal. A gente quer ser amado, a gente quer ser correspondido, a gente quer sentir pertencimento. São desejos universais. Mas o que você espera daquela pessoa, do papel daquela pessoa? E entende que essa confusão de você não saber nem ao certo o que esperar pode prejudicar o andamento desse relacionamento como um todo? Porque daí, eu até falei isso pro Kriga esses dias, pro meu marido. Eu falei, uma coisa que eu acho muito saudável no nosso relacionamento é que eu não espero que você me faça feliz. E você que tá me assistindo, pode falar, como assim você não espera que a pessoa te faça feliz? De verdade. Ele olhou pra mim e falou, não, também não espero que você me faça feliz. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que fazer a Juliana feliz. Aí sim, esse potinho, o copinho vai enchendo pra eu transbordar isso. Agora, se eu espero só que o outro me faça feliz, gente, é muito arriscado. Por quê? É o que eu já falei pra vocês. Às vezes o outro não tá conseguindo nem se fazer feliz. Como ele vai fazer isso por alguém? Como ele vai fazer isso por você? Quando a gente olha um pro outro e fala, eu não espero que você me faça feliz, a gente cria uma relação que tira um peso gigante. Eu espero dele companheirismo, eu espero dele respeito, eu espero dele amor. Agora, a felicidade é uma consequência de muitos fatores. Ela não é um meio. Ela é a somatória
dos perrengues que a gente passou junto, do quando a gente decidiu olhar um pro outro e falar, respira fundo, a gente quer seguir junto? Quer. Felicidade não é uma constante. Como eu vou esperar que ele me faça feliz todos os dias? Não dá. Tem dias que eu não me faço feliz. Então é saber o que você espera. É muito importante. E esperar coisas possíveis do outro. Felicidade é uma consequência. Não é ter aquele emprego que vai te fazer feliz. Não é morar naquele lugar que vai te fazer feliz. A gente fica projetando a felicidade para lugares distantes e para coisas. A felicidade ela vai estar nas entrelinhas, de forma cíclica, inconstante e não linear. Então a gente não pode esperar a felicidade assim das coisas. A gente tem que se fazer feliz dentro do nosso possível todos os dias. E tomar muito cuidado com esse objetivo. Então isso foi algo muito bonito, assim, de uma conversa recente. Pô, se a gente tá há 13 anos juntos, que a gente teve tem 2 semanas. E eu falei, poxa, que bom. E eu não espero mesmo isso. Não quero que você espere e vamos seguir assim. Porque a gente vai se fazendo feliz enquanto ser humano. E a gente vai somando, a gente vai aprendendo, a gente vai... Esses dias, o Liam, meu filho, tem 2 anos. Ele não tá dormindo direito, a gente passou por muito perrengue de sono com ele, que ele acordava 8, 10 vezes por madrugada, e nosso relacionamento ficou, assim, muito consumido, gente, muito consumido. Só que a gente tinha o discernimento de entender e de conversar, que não era o nosso relacionamento que estava desgastado, mas alguns fatores estavam desgastando a nossa saúde física, mental, emocional e, consequentemente, o relacionamento fica frágil também. Então, é você entender um pouco dessas entrelinhas. E aí, voltando, né? Como que você sabe o que você quer, o que te importa, o que você espera do outro? É constantemente se perguntando, né? O que me importa, o que vale para mim agora? É fazendo essa autoinvestigação, essa autoobservação, que já foi tema de podcast aqui, e que muitas vezes a gente não faz. Então, a gente tem que ter clareza. E daí, o lance de chegar chegando é algo que eu percebi que eu fiz algumas vezes na minha vida, porque muitas vezes, quando você tá no momento... Eu tô numa transição de carreira de novo, né? Então, eu comecei o podcast, tá indo super bem, a gente tá lá sempre entre os top 50 do Brasil, entre os top 10 da educação. Eu sou muito grata a isso. Foi um projeto que eu apostei, que eu investi, que eu acreditei, que uma equipe incrível acreditou também. E que eu tô apostando. Então, foi uma movimentação ali de carreira. E aí, ano que vem, que existe mesmo uma vontade e um pedido imenso da minha audiência por estar mais perto de mim. E eu quero estar mais perto da minha audiência. Então, é uma fase de transição, porque apesar de eu já ter lançado o curso lá em 2014, ensinando maquiagem, ter sido uma das primeiras infoprodutoras do Brasil, é um novo momento, é uma nova Juliana, né? Então, não deixa de ser uma transição. E nos momentos de transição, a gente fica meio perdidinho. E talvez você não saiba fazer o seu pitch nem chegar chegando. E daí eu pensei, bateu muito aquela conversa com o Joel em que eu não tive uma resposta objetiva, que eu me orgulhei do meu pitch. Não tive. Daí eu falei, não, preciso melhorar isso. Como que a gente faz? Quais foram os momentos em que eu me senti segura para falar de mim, do meu negócio, dos meus projetos? O que eu fiz? O que tinha lá? Então, muitas vezes, fazer essa retrospectiva de momentos em que você se sentiu segura, momentos em que você se sentiu confiante, protagonista, empoderada. Volta nesses momentos, né? Volta. Olha para você, o que tinha de diferente? O que você pode absorver daquela pessoa, daquele lugar, daquela fala? Eu falei, foram os momentos em que eu sabia exatamente o que eu queria e que eu queria tanto, mas eu queria tanto que eu não podia esperar que alguém fizesse por mim, eu tinha que ir lá e fazer. Quais foram esses momentos na minha vida que eu posso voltar ao meu primeiro emprego como apresentadora e quando eu cheguei no meu marido? E eu vou contar pra vocês agora. Primeiro do emprego, tá, gente? A gente vai pra parte da intimidade de já. Vamos aquecendo a nossa conversa. Meu primeiro emprego como jornalista foi apresentando um programa de cultura, música e esportes em que eu ganhava um salário de R$0
Aham, é isso, gente. E eu queria muito. Eu tava no primeiro ano da faculdade e meu sonho sempre foi ser apresentadora de TV. Mais tarde eu percebi que não era exatamente a TV, mas era ser comunicadora, mas levou uns 20 anos pra eu entender. Mas beleza. Eu queria ser apresentadora de TV na época. Era aquilo que eu achava que eu queria pra minha vida e que por muito tempo ocupou um espaço de realização imensa, pessoal e profissional. E daí eu tava fazendo um curso de formação, de atuação, né? Porque quando eu trabalhava como modelo, eu fiz muitas campanhas, muitos filmes publicitários. E quando você ia juntando o trabalho, você conseguia, com volume de trabalho, né, com documentação, o DRT de atriz. E se eu tivesse DRT de atriz, eu podia fazer uma novela, eu conseguiria outros trabalhos mais rentáveis, como modelo e tudo mais. Então, assim, eu queria muito aquele DRT de atriz. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer um curso que me ajude a dar mais documentação. E, gente, não é só documentação, é experiência, né? Vamos lá. E que me desse mais experiência e tal, não sei o que lá. E daí, era num lugar aqui em Santos que funcionava uma produtora que fazia comercial e tal, não sei o que lá. E a galera era muito legal. E eu fiquei sabendo que eles iam lançar um programa de TV. E que tinha uma apresentadora e que ia falar de música. E basicamente todo o programa, você entrevistava uma banda, ou um músico, ou uma cantora. Fazia um bate-bola sobre hobbies, a importância dos hobbies, e você ia lá e praticava o hobby com a banda, a cantora, o músico, ou o que quer que fosse, né? E eu falei, cara, isso é muito legal. Aí, conversando com essas... Eu queria muito aquilo que eu falei, eu já tô aqui, já conheço a galera. Aí eles falaram, não, já tem apresentadora, tá, não sei o que. Ela falou, e tem espaço para mais... Repórter, vocês estão precisando? Então, foi a primeira vez que eu cheguei chegando. Eu tinha 17 ou 18 anos. Cheguei chegando, eu falei, não, porque eu já trabalhei com TV, eu já fiz comercial, eu sou boa com texto, eu sou boa com as câmeras, sempre quis. Gente, eu fiz um pitch com 17, 18 anos, porque eu queria muito. E era uma chance, porque eu tinha proximidade. E eu falei, se eu não falar agora, eu vou perder. O programa não tinha nem começado. Não, porque a gente já tem apresentador e tal. Eu falei, não, mas E assim, eu tô no primeiro ano de jornalismo, sabe? Isso vai ser muito importante pra mim, porque daí eu já vou começar a faculdade trabalhando na área, que era uma coisa que eu queria muito, muito. Porque eu sabia que, assim, pelo menos com aquela profissão, naquela época, hoje em dia eu já não sei, você já sai com experiência, mudava tudo. Então, primeiro ano, doesn't matter. Vou me jogar, não importa, vou fazer... Por isso, R$0 de salário, mas olha o que isso agregaria de valor futuramente, né? Então, eu sempre tive esse discernimento, felizmente. Aprendi com a minha mãe. O poder da experiência, o poder de se jogar. E daí, gente, eu insisti tanto com aquela galera, insisti tanto, que eu não vou dar a volta ao mundo, mas eu vou te dizer que no primeiro programa que foi lançado, eu era co-apresentadora, já. Não fui nem repórter. Eu sentei do lado com a Carol Monerá. E assim, comecei o programa apresentando junto com ela. Ela já era mais velha, ela já tinha mais experiência. Eu falei, vambora. Lembra quando eu falo pra vocês? Sai da régua, da comparação. Esquece. Se a pessoa do teu lado é mais experiente e manda melhor que você não vai ficar se comparando. Você vai usar aquilo pra modelar esses comportamentos, pra se inspirar e se melhorar. Aí sim. E aí eu olhei pra ela e fui modelando. Como que ela apresentava, falava bem, tal, não sei o que lá. Vou absorvendo, é uma escola. Olha pro lado, porque se a gente ficar na régua da comparação, você se diminui, sempre. Não tem como você se comparar, porque eu sou melhor e tal. Quando a gente olha pra alguém que já, né, tá no mercado há mais tempo, que já tem mais experiência, né, porque daí... Geralmente é assim que a gente compara, né? Senão é egocentrismo, você ficar olhando pra quem tá pior achando que você tá abafando. Aí não dá certo também, né? Então eu olhei muito pra ela naquela época, aprendi muita coisa e eu falei, cara, é isso, eu cheguei chegando, porque era uma oportunidade que eu queria muito, eu sabia o que eu queria, eu fui lá e fiz. E por que eu tô deixando de fazer isso hoje em dia, né? Como que eu posso fazer isso para as minhas conexões, para o meu networking, para contar para pessoas importantes que ano que vem eu vou lançar de novo um curso, que eu vou ter mentoria, que eu vou ter evento presencial, que eu estou trabalhando num movimento de fazer olhares voltarem a brilhar e pessoas encontrarem o melhor que elas já são. Ó o pitch. Como muda.
É esse movimento. Ainda não tenho nome pro movimento, mas pelo menos eu sei falar o meu objetivo e a dor que eu quero curar. Entende? Então, assim, você não vai estar 100% pronta, mas tem ali um pouquinho de sabedoria das suas palavras-chave sobre você, sobre o seu negócio, sobre o seu projeto. Porque quando você menos espera, abre uma porta. E se você souber falar, você entra. Só que eu já dei com a cara na porta algumas vezes, entendeu? Então, isso é super importante porque às vezes passa batido. E com o Krika, né? Enfim, chegamos no momento do relacionamento. Como foi que ela chegou nele? E olha, gente, eu tive uma criação um pouquinho mais conservadora, assim, né? Nesse aspecto. E eu sou de 85. Eu acho que hoje as mulheres estão em outro lugar, felizmente. Mas eu ainda tinha uma cabecinha de que não, né? Mulher tem que ser pura. Não vai chegar no cara, né? Porque daí vai parecer oferecida e tal. Beleza. Então existia esse conceito, né, em torno das mulheres e, enfim, né, eu falei chegar no cara, mas poderia chegar em quem quisesse, né? Vamos colocar isso aqui. E eu não sabia fazer isso, porque eu cresci ouvindo que não tinha que fazer isso. Entendeu? E daí, quando eu conheci o Krika, ele dinamarquês, na verdade ele é brasileiro, nasceu aqui, mas morou 20 anos na Dinamarca. Ele estava recém-chegado no Brasil para trabalhar no negócio da família. Então eles abriram um negócio muito legal aqui em Santos, que era uma balada com café, com restaurante. E eu frequentava muito, só que até então eu frequentava com um ex meu, né? Naquela época eu estava num relacionamento, então foi assim que ele me viu e me conheceu. E como eu era ex-BBB, tipo, todo mundo sabia quem eu era. Eu era pessoa pública. Na verdade, eu sou ex-BBB, né? Que às vezes eu tento tirar esse rótulo de mim, mas eu agradeço hoje em dia por ter vivido isso. Sem ressentimentos. E daí, né, ex-BBB chegava, ainda dava uma causada porque era recente depois do programa, então eu meio que chamava uma atenção e chamei a atenção dele. Só que ele vem de outra cultura e eu nunca nem levei isso em consideração. Pra vocês verem a importância de chegar chegando, tá? Porque talvez, se você não chegar chegando, nunca nem vai acontecer o que você quer. Se você não fizer a movimentação, se você não der o passo, se você não chega chegando, pode ser que nem aconteça. Para de esperar que chegue em você. Em todos os sentidos, tá? Porque fica, né, no ar. Mas é isso. Saiba o que você quer e corra atrás. Daí, naquela época, eu terminei esse relacionamento e eu continuei aparecendo lá e tal, não sei o que lá. E, eu comecei a olhar pro Krika e comecei a gostar da pessoa dele, o jeito que ele tratava as pessoas, o jeito que ele me tratava, com muito respeito, sem ser invasivo, sem ficar me dando sorrisinho. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Não é isso que vai me conquistar. E daí ele sempre me deu muito espaço e muito respeitoso e beleza. Aí eu via que ele também tocava umas músicas, ele ficava assim meio de DJ no começo, tocava umas músicas que eu gostava, e tinha um sorriso, era solto, tal, não sei o quê. Aí eu falei, tem alguma coisa nesse cara. Daí um dia, que eu tava lá sozinha já, algumas vezes que eu tinha ido, ele parou de tocar, tava tocando umas músicas incríveis, parou de tocar e eu não gostava das músicas que tava tocando depois, ele sumiu. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás desse cara. Aí eu desci as escadas, né, que tinham andares, eu desci as escadas pra ver onde ele tava, era começo da noite, ele geralmente recebia as pessoas na porta. Aí eu encontrei ele, tava com uma galera... E daí eu pedi licença. Ele não estava sozinho disponível. Era muito improvável ele estar sozinho disponível no estabelecimento que ele conduzia. Aí eu falei, olha, licença, eu preciso te falar uma coisa. Por que você parou de tocar lá em cima? Aí ele tinha ainda português bem enrolado. Ele, não, é porque tá a hora que eu recebo os convidados e não sei o que lá. Eu falei, não, mas sabe o que é? É que eu gosto da sua música. E aí você parou de tocar e eu fiquei desanimada. Aí ele olhou e... Não. Aí ele abriu um sorriso, tal, não sei o quê. Daí, daqui a pouco chega um conhecido nosso, uma amiga. Aí a gente começou a conversar em roda, em grupo mesmo. E foi até bom, porque, o que eu tinha pra dar eu dei. Eu não consegui mais do que aquilo, entendeu? Eu tava ali no meu limite. Eu falei, gente, eu já cheguei no cara. Eu perguntei por que ele parou de tocar. A música estava boa, ele saiu, eu fiquei desanimada. Eu dei tudo que eu tinha que dar, não conseguia ir mais um pouquinho. E daí foi bom que chegaram pessoas, a gente continuou uma conversa, mas assim... Eu demonstrei que gostava do que ele estava fazendo, que sentia a falta dele do meu jeito, com sutilidade. Para quem vem de uma época em que qualquer demonstração de interesse por uma outra pessoa era algo
meio errado era ser oferecida, foi muito pra mim, e que bom. Porque dali começou uma conversa, uma troca de olhares, uma coisa toda e gente, nesse dia, depois ele me encontrou no bar, perguntou se eu tava bem, e a gente começou a conversar, e a conversa foi tão profunda, e vocês sabem que eu choro, né? Eu viro até meme aqui no mundo dos podcasts, que pô, ela tá chorando de novo. Tô, gente, me deixa chorar. Eu não vou me reprimir e que vocês não se reprimam. Combinado? Combinado. E daí na conversa com o Krika, antes da gente ter ficado, foi uma conversa no meio da balada, tão profunda que eu comecei a chorar. E aí eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Eu tô chorando aqui pro cara, mas isso deve ser bom, porque eu tô me sentindo eu mesma. Então chora, Juliana, chora. Foi super legal. E daí, o que não foi legal na sequência foi que ele me abraçou. Ele usava blazer naquela época, sempre. E daí eu alcançava, assim, tipo, bem essa parte abaixo do pescoço, né, no peito, bem no meio do peito, na altura do coração. Era ali que eu alcançava. E eu só pus as mãos no meu rosto, eu cobri a minha cara de vergonha de estar chorando, ele me abraçou e eu fiquei chorando no meio da balada, chorando. Aí eu falei, puta, o que eu tô fazendo, meu? Chorando pro cara que eu nem peguei ainda. Aí quando eu tiro as mãos do rosto, eu olho pro lado, no camarote que estava a apenas 10 metros, tinham vários amigos do meu ex. Aí eu olhei, eles estavam me olhando, o Krika me abraçando, eu olhei pra eles, olhei pro Krika, olhei pra eles, olhei pra eles, ai, porque era uma coisa recente, ou seja, foi assim que eu cheguei no meu marido, cheguei chorando. Pra vocês verem como chorar não é ruim, mas cheguei. Pensando assim no contexto da cultura dele, do entorno onde ele cresceu, na Dinamarca é um país em que existem outros valores e as pessoas são um pouco mais livres para serem quem elas são em diversos aspectos, porque não tem essa coisa de, sabe a história do top por cima da blusa? Se eu quiser sair com 3 tops em cima da camiseta, que vão olhar estranho aqui, né, no Brasil, ou meu marido vai rir da minha cara, que foi o nosso episódio número 23, tudo bem, lá ninguém vai estar nem aí pra mim. As pessoas estão focadas em outras coisas. Não quer dizer que lá seja melhor do que a gente, nem nada. É só uma diferença cultural de perspectiva e de cuidar da vida alheia. Não tem cuidar da vida alheia, né? E daí, tipo, lá, quer chegar, chega. E quer pegar, pega quem você quiser. Entendeu? Não tem essa coisa do julgamento e do não sei o quê. E as mulheres têm essa abordagem e é muito comum que a mulher chegue em quem ela quer estar interessada. E não tem nada de errado nisso. E talvez se eu não tivesse chegado nele, né, com toda a minha sutilidade, porque é assim que eu sou, não adianta eu querer chegar dando pirueta lá e fazendo a dancinha do não sei o quê. Não vou, não sou eu. Então eu cheguei do meu jeito. Mas se eu não tivesse chegado nele, talvez ele não teria me abordado. Ou teria demorado muito mais tempo, teria chegado outra na minha frente, pegado ele primeiro, e a nossa história teria sido diferente. Se eu não tivesse chegado nos produtores daquele programa de TV de quando eu tinha 17 anos e falado, feito meu pitch, eu não tinha tido a minha primeira experiência na TV no primeiro ano da faculdade. Quando eu chegava, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em revista, eu apresentei programa de web TV, nem existe mais essa palavra, né? Quando eu falava, eu comecei na faculdade no primeiro ano, eu apresentava um programa. As pessoas olhavam diferente pra mim. Então é assim, chega do seu jeito. Ensaia. Vai na frente do espelho, faz seu pitch. Põe o teu telefone, uma câmera, gravando tipo selfie. Fala sobre você. Oi, eu sou a fulana, eu tenho tantos anos, eu sou formada nisso e eu sou muito boa nisso. Aprende a falar bem de você. Aprende a vender o que você tem de melhor. É treino, gente. Eu não vim pronta. Falamos isso no último episódio. Quantas vezes eu não tive que chegar nas pessoas e, respira fundo, vai com toda a confiança que você tem e que você não tem. Faz o seu discurso. Você tem 1 minuto para essa pessoa confiar em você e comprar a sua ideia. É isso. Treina. Como é que você pode falar de você, do seu negócio? Como é que você pode chegar em quem você está interessado?
minha gente, mas é treino. Então eu recomendo fortemente que você pegue esse episódio e avalie de coração qual é o pitch que você precisa melhorar ou criar para os seus relacionamentos, para a sua empresa, para os seus negócios, para conseguir um emprego que seja. Mas faz e treina, e treina, e treina. No começo você vai falar, nossa, mas não, tá horrível. Beleza, vai de novo. De novo, se dá uma chance, vai de novo, uma hora vai ficar bom. E aí eu quero ver, meu bem, um dia, quem sabe, eu vá cruzar com você. Talvez no meu curso, talvez no meu evento presencial, no meu experience. Eu vou cruzar com você, você vai olhar pra mim e vai falar, Ju, eu fiz meu pitch. Eu fiz o meu discurso. Em 1 minuto, eu dei o meu recado. E a gente vai se orgulhar demais. Demais. E eu tô aqui pra te falar isso porque eu titubeei num momento, mas foi com um amigo. Eu poderia ter titubeado com uma pessoa muito importante que poderia me abrir ou não uma porta. Então, a gente saber falar bem da gente não tem nada de errado. A gente chegar em quem a gente quer não tem nada de errado. Faça o seu networking. E dentro do seu networking, a sua rede de conexões, expanda esse networking. Hoje, eu fui semana passada num evento de beleza que tinha uma das maiores agências do Brasil e uma galera importantíssima de marketing. Eu não faria isso há 1 ano. Digo pra você, mesmo tendo chegado no meu marido e lá no primeiro programa como apresentadora de TV. Eu não teria feito isso há 1 ano. Tem que ser um pouco, né? Como eu poderia dizer? A gente tem que deixar a vergonha de lado e tem que ir, sabe? Você é um pouquinho cara de pau, assim, né? Vai. Então eu falei, eu preciso contar pra essas pessoas os meus novos projetos. E aí a gente conversando, no meio da conversa, eu falei, nossa... eu nem sei como que eu introduzi, mas eu dei um jeito de introduzir com maestria. Eu falei, sim, tanto é que eu tô expandindo a minha abordagem, né? Meu podcast tá indo muito bem. A gente fala de autocuidado, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E eu tô expandindo porque eu sinto que a minha audiência quer estar perto de mim. Então eu tô expandindo a minha movimentação para o presencial também. Vou lançar curso. Inclusive, quando vocês sentirem de ter na empresa uma fala, uma mentoria, eu posso ir como facilitadora de autocuidado. Fazer uma experiência para vocês de 30 minutos. Eu me coloco à disposição. Gente, tem que fazer isso, entendeu? Eu aprendi com meu marido, porque o meu marido, ele é maravilhoso em virar para qualquer pessoa e vender uma ideia. E assim, vender uma ideia de forma genuína e verdadeira. Porque ele é muito bom no que ele faz, mas ele treina e ele fala. Ele repete o tempo todo, ele conta a mesma história 1000 vezes. E daí eu fiz isso. Por quê? Aí eu vou nesse lugar, eu mostro esse lado do meu trabalho, eu expando para onde eu quero ir, porque eu sei o que eu quero e eu sei o que esperar. Então eu espero de mim que eu fortaleça as minhas conexões, que eu deixe as pessoas cientes de onde eu quero chegar. Porque daí eu mesma vou abrindo essas portas. Essa agência imensa que tem zilhões de clientes, sabe o que eles me falaram? Caramba, que importante ouvir isso. A gente viu o seu podcast, mas eu não sabia que você fazia isso. Inclusive, muitos dos nossos clientes vêm buscando mesmo ações mais personalizadas, indo para esse lado de autocuidado, de saúde mental. Que bom saber que você faz isso. Ou seja, já abri meia dúzia de portas. Então, meu bem, vai lá e fala. Vai lá e fala. E se você ficar com vergonha, lembra de mim. Fecha o olho, lembra de mim e me ouve falar. Vai lá e fala. E enquanto não chegar a hora de ir lá e falar, você vai lá e treina da sua casa. Falar sobre você, sobre seus projetos, seus sonhos, falar sobre que você é boa e se sentir segura de falar isso. A gente não precisa baixar a cabeça. E antes de terminar esse programa que está ficando um documentário, tem uma pesquisa, eu não vou saber os dados agora, tá? Porque como a maioria do meu público é feminino, eu acho muito importante a gente trazer de novo essa pincelada de que a nossa cultura ensinou a gente a baixar a cabeça e ser modesta e ser recatada, sabe? Não ensinou a gente a levantar lá, bater a mão no peito e falar, eu sou isso, eu sou boa nisso e eu vim aqui para arrasar. Não ensinou. Você sabe que nas entrevistas de emprego tem uma pesquisa que fala que, assim,
a quantidade de homens que mentem no currículo para mais, afirmando fazerem mais coisas do que fazem. E a gente que se diminui. Então, muitas vezes a gente já entra em desvantagem no mercado de trabalho porque a gente não sabe nem falar e vender que a gente já é boa em tantas coisas porque a gente se diminui. Então, como a gente pode aprender com esses homens? Tomara que eles não mintam, né? Mas assim, como a gente pode enaltecer quem a gente é e se empoderar de quem a gente é? Se apropriar do que a gente já tem de bom, ir lá e vender isso e falar sobre isso sem ter vergonha. Por quê, né? Então, acho que é esse o recado, é você lembrar que a gente já vem em desvantagem pela forma como a gente foi criado. Como é que a gente está criando os nossos filhos? Como é que a gente está saindo dessas amarras para quebrar esses padrões, para escrever histórias diferentes nas próximas gerações, começando pela nossa agora. Então vai, meu bem. Aprende a falar bem de você, sem ter vergonha. Isso é muito importante. Para a sua vida, para a sua carreira, para o seu sucesso e para a nossa história feminina como um todo. Então se defenda, luta por você e se enaltece. Falamos, o recado tá dado, compartilha esse episódio e segue o podcast. É muito importante que a gente trabalhe como formiguinhas aqui para difundir esse tipo de mensagem, coisa que talvez teria feito muita diferença se na infância eu tivesse sabido disso. Apesar de ter uma mãe muito guerreira e uma mãe que me ensinou muita coisa, eu entendo que ela também viveu em outro tempo, foi criada de outra forma. Então eu tô aqui por mim, por ela e por toda a nossa linhagem para quebrar paradigmas. Bora? Beijo no seu coração. E até mais. Se esse conteúdo te ajudou, eu tô aqui para te fazer um convite. Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta e eu deixei um link para vocês aqui na descrição.